Mas igrejas verdadeiras, que pregam o evangelho verdadeiro, que anunciam a palavra de Deus, que alimentam as pessoas com a verdade, são pouquíssimas, são muito poucas igrejas. E então os crentes em geral sofrem e padecem com isso aí. O fato é que esses crentes padecem por uma razão justa, porque é necessário isso. E aqui, num texto como esse, nós percebemos essa realidade, o quanto isso é importante. Veja então aí o versículo 21. Veja aí o 21, estamos vendo aqui essa parte aqui. Os crentes em geral devem receber encorajamento e cuidado dos ministros de Cristo. O texto fala assim, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, é o retorno deles, na sequência invertida, conforme vimos no mapa. E aí vem o versículo 22. Fortalecendo a alma dos discípulos, a primeira atividade que eles realizaram. A segunda, exortando-os a permanecer na fé. E terceiro, mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Então o que os apóstolos fizeram? Eles voltaram para cada igreja recém-formada, eram novos convertidos, e eles voltaram com um discurso tríplice. Qual era o conteúdo do discurso que eles apresentaram a essas três igrejas, a essas igrejas que eles haviam plantado? Esse discurso tinha três componentes. Primeiro, era um discurso que fortalecia a alma dos discípulos. E qual é o significado disso? O que é fortalecer a alma dos discípulos? A gente pode pensar que é chegar lá para os discípulos, olha, força aí, hein? Força, hein? Ó, firme aí, hein? Gente, isso aí, em qualquer boteco, você encontra gente falando isso. Não é isso. Não é esse tipo de fortalecimento vazio, oco e bobo que estamos falando aqui. Quando o texto fala fortalecendo a alma dos discípulos, isso significa que eles estavam nutrindo o interior deles. Quando fala alma aqui no texto, alma não é aquela parte imaterial do corpo que sobrevive à morte. Não é isso que vai para o céu, não é isso. A alma aqui é o universo interno, o interior da pessoa. Os sentimentos, o coração da pessoa. Os sentimentos, o conhecimento, a mente, isso é a alma da pessoa, é o universo interior dela. Eles estavam fortalecendo em que sentido? Eles estavam nutrindo. Tudo indica que o que eles fizeram foi passar para os discípulos um conhecimento doutrinário mais profundo. Por quê? Porque eles eram novos crentes. E os novos convertidos, eles conhecem pouco acerca da verdade. E a sã doutrina, a doutrina apostólica, o aprofundamento doutrinário, faz com que a pessoa se robusteça, fique mais forte. É interessante, os falsos mestres, os ministros da mentira, ministros do diabo, eles são contra isso. Se você conhecer um pastor da mentira, um pastor que ensina o que é mal, ele vai dizer para você, não estude doutrinas, não faça isso. Porque ele vai dizer, a letra vai matar você. Você não vai ter vigor espiritual se você se tornar um estudioso da verdade. Se você estudar a palavra de Deus e a doutrina bíblica, isso vai minar a sua saúde espiritual. Você vai perder a fé, você vai se enfraquecer. Na Bíblia é exatamente o oposto. É o avesso disso. Quando os apóstolos quiseram fortalecer a alma dos discípulos, eles foram até essas igrejas de crentes que eram crentes novos, pessoas que haviam se convertido fazia pouco tempo, e eles começaram a nutrir a alma deles. Como? Ensinando a sã doutrina. Porque eles sabiam, o conhecimento doutrinário é o que vai robustecer alguém. Como é que eu vou encontrar elementos mentais, teóricos, para resistir às mentiras que são lançadas contra mim todo dia? Como eu vou conseguir vencer, avaliar, vencer e negar essas coisas se eu não tenho conhecimento? Se eu não tenho conhecimento doutrinário, eu sou presa fácil de qualquer coisa. Então, por isso, os apóstolos voltaram, sabendo, essas igrejas são novas, são crentes novos. Então, nós temos que robustecer a alma dessas pessoas. Temos que mostrar verdades doutrinárias mais profundas, para que eles sejam fortalecidos, robustecidos na fé que é tão recente aí para eles.